Boa tarde. A atividade de vocês de hoje é uma atividade de revisão, certo? Ela é sobre números inteiros e é justamente sobre tudo que a gente estudou até a semana 8, certo? No caso, a semana 9 é só para revisar o que a gente viu até a semana 8. Então, o que é que a gente vai ver aqui? É justamente as operações entre números inteiros, certo? Aquelas operações que a gente estudou desde a primeira semana até agora, elas serão o tema da avaliação de vocês que vai acontecer na próxima semana. A semana 10 é a semana avaliativa. Então, o que vocês têm aqui é o seguinte. Primeira questão. É feita uma explicação aqui na primeira questão de como vocês vão resolver a primeira, certo? Faz-se aqui um esboço do que é que vocês vão fazer. Então, vocês têm dois números aqui. Vocês têm a reta numérica e vocês têm alguns pontos nessa reta. Mas aí só são informados dois valores, só as extremidades. E aí ele pede para você identificar o número que corresponde a uma determinada letra. Por exemplo, você sabe que A é 20 negativo, que o G é 28 e ele pede que você descubra qual é o número do F. Mas claro, você precisa de uma dica para isso. A dica é a seguinte, é de que o espaço entre cada letra é exatamente igual. Para que você vai, como é que você vai utilizar essa dica? É justamente para descobrir quem é esse F. Então, você precisa descobrir qual é a distância de G até o A, ou de A até G, certo? A ideia é a mesma. Então, você precisa exatamente dessa ideia. Se esse número é negativo, A aqui, está no 20 negativo, você sabe que ele está à esquerda do zero. E o G aqui, ele é positivo, então ele está à direita de zero. De 28 até 0, ou de 0 até 28, você sabe que tem 28 unidades. A distância é 28. A distância é sempre positiva, certo? Não importa para que sentido você esteja indo. A distância é positiva. O número pode ser positivo ou negativo. Agora, a distância dele até 0 sempre é positiva, que é a ideia de módulo. Então, você sabe que o G é positivo, está no 28, então ele está a 28 unidades do zero. E o A está no 20 negativo, está a 20 unidades de distância do zero. Então, a distância do A para o G é justamente 20 mais 28. É a distância do 20 até o zero, mais a distância do zero até o 28. Então, é 48, certo? Por isso que ele pede aqui que você faça G menos A. Se você fizer a conta, de fato, 28, aliás, menos 20 negativo, é que vai te dar exatamente a distância, certo? A distância, vamos chamar aqui de D. Vou colocar um D minúsculo. Isso é 28 menos 20 negativo, só que a gente sabe que quando esses sinais se encontram, eles são iguais, né? Um fora e outro dentro do parênteses, que você tem, na verdade, é uma soma. E aí você vai ter 48. Então, essa é a distância entre esses dois. Só vou precisar fazer isso? Não, essa é a parte explicativa da letra A. O que você vai fazer na letra A na primeira questão é a letra A e a B. Isso aqui ele só traz o conteúdo ou a forma que você vai resolver a letra A e B, certo? Então os passos são esses. Você calcula a distância do ponto final ao ponto inicial. E em seguida, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai contar quantos espaços você tem aqui. Veja que a distância a gente já sabe, é 48. Resta saber quantos espaços a gente tem de A até G. Veja, você tem um, né, que é de A até B, 2, 3, 4, 5, 6. Se esses espaços eles são iguais, eles estão à mesma distância, cada letra aqui, então você sabe que vai ter que dividir 48 para 6. Significa então que cada espaço desse, de uma letra para outra, tem 8 unidades, certo? 8 unidades positivas no sentido de ir da esquerda para a direita, certo? Então você sempre vai de 8 em 8. Então, por exemplo, você quer descobrir quem é o D. Se você quer descobrir quem é o D, por exemplo, você vai somar o 20 negativo, 8 mais 8 mais 8, certo? Se a gente fizer isso aqui, digamos que... Não, vou deixar isso aqui, só escrever embaixo. Digamos que você esteja no 20 negativo, que é o A,
E aí você quer o seguinte, você quer saber quem é o D. Até o D você tem 3 espaços, 1, 2 e 3. Então você pode fazer o seguinte, você pode fazer 20 negativo mais 8, mais 8, mais 8, 3 vezes. Certo? Ou você pode fazer em forma de multiplicação, mais 3 vezes 8. Fica a seu critério. Mas você pode fazer dessa forma aqui também. Quando você fizer a conta, você vai ver o seguinte. Você pode resolver passo a passo. A forma como você vai fazer isso aqui, se é passo a passo, se você vai somar os 3 para fazer 24 e somar com 20 negativo. Ou se você vai somar 1 a 1, por exemplo. 20 negativo mais 8 é 12 negativo. Aí você tem mais 8, mais 8. 12 negativo mais 8, fica 4 negativo. Só sobra um 8. Aí 4 negativo mais 8 é 4. Certo? Então o D vale 4. Se você fizesse, por exemplo, de outro jeito, mais 3 vezes 8, por exemplo, ia dar a mesma coisa. Por quê? Você ia ter 20 negativo mais 3 vezes 8 é 24, né? E 20 negativo mais 24 é 4. Então as formas que você pode fazer isso aqui são várias. A ideia aqui, ele quer que você descubra quem é o F. Então a ideia que ele usa aqui é justamente essa. Calculou a distância, deu 48. São 6 espaços aqui, dividindo 48 para 6, você tem 8 a cada letra nova que você tem, da esquerda para a direita. Então, para você vir até o F, você tem quantos espaços? Tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, você tem que somar 5 vezes o 8, né? É 20 negativo mais 40, até você chegar no F. Quando você chegar aqui no F, você vai ter justamente 20 negativo mais 40, que vai dar 20, né? Vai ser 20 negativo mais 5 vezes 8. Agora, aqui na letra A da primeira questão, desculpa. Na letra A aqui da primeira questão, você tem o seguinte. Você tem a mesma ideia aqui, você tem um 32 negativo e tem um 17, só mudou os números. Você sabe que o 32 negativo está à esquerda do zero, 17 positivo está à direita do zero. Ah, professor, mas na letra B os dois são negativos, vai ser diferente? Bom, o raciocínio de fazer a diferença não vai, certo? A gente chega já lá. Então, nessa letra A aqui, ela é bem similar ao que você vai fazer aqui. Você vai fazer 17 menos 32 negativo para descobrir qual é a distância, certo? A distância de 32 negativo até 0 é 32. A distância de 0 até 17 é 17. Então, você vai somar 32 com 17 e descobrir quem é a distância, certo? A mesma coisa do 17 menos 32 negativo. Descoberta a distância, você conta quantos espaços você tem aqui. Quando você souber quantos espaços tem aqui, você vai dividir o resultado, 17 mais 32, por essa quantidade de espaço. Quando você fizer isso, você vai saber quanto vale cada salto. Ou seja, de cada ponto desse, quantas unidades tem. E aí, a partir do 32 negativo, você descobre quem é o K. Eu posso fazer a partir do 17 subtraindo? Sim. Por exemplo, se aqui nessa questão, você está indo aqui do A até o G, nesse exemplo, você descobriu que todos eles valem 8. Você viu que o F está mais perto do G do que ir do A até o F. Você pode fazer 28 menos 8? Sim, dá 20, certo? Então aqui você vai poder fazer 17 menos a diferença que você achou. Não tem problema. Você não precisa só somar aqui até chegar no K, certo? A ideia é justamente essa. Então, e na letra B? Você tem um pouquinho de diferença aqui. Preencha a reta numérica e determine o valor de B menos A. Então veja que aqui ele não deu o valor de 2 pontos, do A e do B, mas ele deu o valor de outros 2 pontos, certo? Então vai ser exatamente a mesma ideia. Como é que você vai fazer? Quem é o seu ponto final? 14 negativo. Ponto inicial, 80 negativo. Então você vai fazer o ponto inicial menos o ponto final. 14 negativo menos 80, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que você vai fazer lá, qual vai ser a distância? É o mesmo procedimento, 14 negativo menos 80 negativo, certo?
Aqui você vai ter um encontro de sinais iguais, né? E vai virar mais. E aí você vai ter 14 negativo mais 80, que vai te dar o resultado, né? Como eu já fiz até aqui, não custa nada terminar. Fica 66. Porque você tem 14 negativo, né? Imagina que você deve 14 reais. E aí você tem 80 positivo, ou seja, é dinheiro que você tem que você pode pagar a conta. Quando você paga, né, esses 14 dos 80, sobram 66 positivo ainda. Você ainda fica com dinheiro. Então, tudo bem, você já tem aqui 66. Tá, professor, e aí? Aí é a mesma ideia. Você descobriu quanto vale a distância, conta quantos espaços tem entre o 80 e o 14 negativo. Você não vai contar quantos espaços tem entre A e B. Nesse aqui, para descobrir, você precisa calcular quantos espaços tem entre 80 negativo e 14 negativo. Descoberto quantos espaços tem, você vai dividir o 66 por esse valor de espaços aqui. Com isso, você vai descobrir também o valor dos saltos. A mesma coisa daqui, né? Mesma ideia daqui. Você vai descobrir o valor de cada salto. Com isso, você vai fazer um salto aqui para a esquerda a partir do 80, certo? Que aí você vai, com essa diferença que você obteve, aí você me pergunta, professor, mas eu vou somar ou vou subtrair? Eis aí onde você tem que perceber o seguinte, o A está à esquerda do 80 negativo, então você vai subtrair, certo? Quanto mais você quer ir para a esquerda, mais você tem que subtrair. Como é que sua dívida aumenta? É quanto mais você fizer dívida, quanto mais você subtrair aquilo que você tem. Quanto mais você subtrai, mais contas você vai fazendo, certo? Então, para ir para a esquerda, para o A, você vai fazer o 80 negativo, menos a diferença que você achou, certo? De um para outro aqui. Quanto vale cada salto desse aqui? Lembrando que esses saltos vão valer pontos positivos, digamos assim, justamente porque a gente está falando de distância. A distância aqui, no exemplo, de A para B é 8 positivo, certo? Se você quer ir para a esquerda, você tem que tirar esses 8. Aqui no caso, esse ponto que está aqui seria o 28 negativo. Esse ponto que está à esquerda do A. Porque seria 20 negativo menos 8. E aí fica 28 negativo. Certo? Então aqui vai ser a mesma ideia. E quando você for descobrir o B, aí você vai somar. Quando você vai para a direita, você soma. Quando você vai para a esquerda, você subtrai. Segunda questão. Quanto devo subtrair de 22 para chegar ao valor do seu oposto de 10? Antes de fazer essa segunda, alguém ficou em dúvida na primeira? Eu me alonguei aqui porque justamente ela é um pouco longa, os passos dela, embora a ideia não seja tão complicada, mas ela exigiu que eu me alongasse um pouco nela para poder explicar essa parte inicial, para não ficar dúvida. Alguém não entendeu a primeira? Que aí eu já passo para a segunda. Ok. Qualquer coisa vocês falam lá no PV. Segunda questão. Quanto devo subtrair de 22 para chegar ao valor do seu oposto de 10? Aqui teve um erro de digitação, certo? Esse seu aqui, vocês podem riscar ele, esquecer ele, certo? Esse seu não existe aqui nessa questão. Aqui é o seguinte. Quanto devo subtrair de 22 para chegar ao valor do oposto de 10? Vocês pulam esse seu, senão ele vai confundir vocês. É do oposto de 10. Então, a pergunta quer que você diga quanto você tem que tirar de 22 para chegar ao oposto de 10. Quem é o oposto de 10? Para você lembrar da ideia de oposto, é sempre você trocar o sinal. Quem é o oposto, por exemplo, se a gente pegar aqui, um número que a gente está vendo aqui, 80 negativo. Quem é o oposto de 80 negativo? É 80 positivo. Quem é o oposto de 80 positivo? É 80 negativo. O oposto é sempre trocar o sinal. Então, se ele quer o oposto de 10, ele está falando do 10 negativo. Porque esse 10 aqui ele é positivo, já que ele não tem sinal aqui à esquerda dele, significa que ele é positivo. Então, ele quer que você chegue até 10 negativo. Quanto é que você tem que subtrair de 22 para chegar em 10 negativo? Você pode pensar como se fosse dinheiro. Digamos que você tem 22 reais. Quanto você precisa gastar ou comprar alguma coisa de um determinado valor, de modo que você fique devendo 10 reais? Certo? Você tem lá 22, vou pagar isso aqui.
E aí você subtraiu, ou seja, você fez uma compra de algo que tem um valor Q, uma quantia, né? E aí você ficou devendo 10 negativo. Quanto é, então, que você precisa gastar? Qual vai ser essa quantia? Você pode pensar assim, você tem R$22 e você vai gastar uma quantia de modo que você fique devendo R$10, certo? Então vai ser justamente a ideia da distância do 22 positivo até o 10 negativo, certo? Então o que você vai fazer é 22 menos 10 negativo. Veja que essa ideia ela cabe perfeitamente na reta numérica. Você imagina o seu saldo lá na reta, você tem 22 e você quer chegar em 10 negativo, você quer ficar devendo 10. Então você vai fazer a diferença do 22 até o 10 negativo. Você faz o jogo de sinal aqui, vai ter a resposta. Terceira, coloque os números em ordem crescente. Então você recebe aqui na A e na B duas sequências de números aqui que estão embaralhados. E aí é para você colocar eles em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Como é que você faz isso? Primeiro de tudo que você tem que lembrar todo número negativo é menor que zero. Então você já sabe que você não vai começar pelo zero, certo? Você não vai olhar para cá e pensar o zero é o menor de todos. Não. Os números negativos, quaisquer que sejam eles, são todos menores que zero, certo? Então você já sabe que você vai começar pelos números negativos. Por exemplo, eu vou fazer uma sequência qualquer aqui para a gente entender melhor. Eu vou pegar o 7 negativo, o 8 positivo, o 0, o 13, o 2 negativo, o 5 negativo e o 5 positivo, certo? Alguém aqui entrou. Então eu vou pegar esses aqui como exemplo para terceira, certo? E aí a gente quer colocar esses números na ordem crescente. Como já foi dito, você sabe que o zero é sempre maior que qualquer número negativo. Então você não vai começar pelo zero. Você quer começar do menor para o maior. Você vai começar dos números negativos. Tá, mas eu vou começar por qual negativo? Aquele que está mais distante do zero. Quem está mais distante do zero é 7 negativo ou é 2 negativo? É o 7 negativo, já que ele está indo para a esquerda do zero, certo? Ele está indo na direção esquerda da origem da reta. Então você vai começar exatamente dele. Ele já está aí na posição certa, certo? Tá, mas quem é o próximo número negativo? Nós temos o 2 negativo e o 5 negativo. Só que 5 negativo está mais distante de 0 do que 2 negativo. A distância de 5 negativo para 0 é 5. E a distância de 2 negativo para 0 é 2. Então quem está mais distante é o 5. Então você vai para ele. Agora sim, só sobrou um número negativo, que é o 2 negativo. Né? Não tem mais números negativos, que é o próximo, o 0. Porque ele é maior que todos os negativos. Então, passado todos os números negativos, você já vai para o 0. E aí, depois do 0, não tem mais problema, porque aí você vai seguir a ordem natural dos números. Quem é maior que 0 aqui, mas é menor que todos os outros? 5, né, dos outros positivos. Aí você tem o 8 e tem o 13. Pronto, essa é a ordem crescente. Você está vindo do menor até o maior. É justamente esse raciocínio que vocês vão usar aqui na letra A e na letra B. Só que a letra B não tem zero. Não tem diferença, certo? Ela não tem zero porque todos os números são negativos. Mas aí você vai utilizar a ideia de distância. Quem está mais distante aqui, você vai olhar para esses números e vai pensar quem deles está mais distante do zero. Aquele que tem maior distância é por onde você vai começar dos negativos, certo? Por exemplo, quanto maior o número aqui em módulo, ou seja, em distância, mais longe do zero ele está, menor de todos ele é. E aí você começa por ele, certo? Quarta questão. Uma formiga faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. A partir do zero, ela caminha 15 unidades no sentido positivo. Então é 15 positivo para a direita. Em seguida, anda 27 unidades no sentido negativo. Então ela foi do 15, certo? Não foi do zero, ela foi do 15 onde ela estava, 27 unidades para a esquerda.
E por fim andou 12 unidades no sentido positivo. Determine o ponto em que se encontra a formiga após esse percurso. Se você observar aqui, o que você tem é uma expressão numérica simples, né? Se você, a partir do zero, ela começou 15, foi 15 unidades, então você tem 0 mais 15, porque ela foi 15 unidades para o positivo, então é mais 15. 0 mais 15. Em seguida andou 27 unidades no sentido negativo, então menos 27. Você tem 0 mais 15, menos 27, porque ela foi para a esquerda, mais 12, porque os 12 foram para a direita. Feita essa expressão, você resolve, faz a conta, certo? Na ordem que você achar melhor, porque a ordem dos números aí, como não vai ter nenhum parênteses, nenhum colchete ou chaves, não vai alterar a forma que você fizer, certo? Vai dar o mesmo resultado. Então, você vai ter 0 mais 15 menos 27 mais 12. Quinta questão. Aqui na quinta, você precisa preencher essa tabela. Para preencher essa tabela, você vai usar o sinal de mais, né? E os números que estão aqui, tanto nessa parte aqui, nessa coluna e nessa linha, certo? Como é que você vai fazer? Aqui ele traz um exemplo. Nessa célula aqui, deixa eu aumentar a tabela. Acho que assim tá. Pronto, agora aumentou demais. Aqui. Então, nessa célula aqui, você tem 28 negativo, né? E 19 positivo. Como é um sinal de mais que está aqui no canto, você vai somar eles dois. 28 negativo mais 19. Essa célula aqui, que está em branco, ela é o encontro do 19 com 25. Então, vai ser 25 positivo mais 19, certo? Aqui nessa célula, 39 negativo mais 19. E você vai seguir a mesma ideia para as outras. Por exemplo, essa célula bem aqui, ela é o encontro de quem? Do 56 negativo com 25 positivo. Então, aqui você vai colocar 25 positivo mais 56 negativo, certo? Então, nessa daqui, por exemplo, que eu estou marcando aqui com o cursor, é 25 positivo mais 56 negativo. Então, você tem lá 25 positivo mais 56 negativo. Aí você vai fazer aquele mesmo processo, né, do jogo de sinal. 25 é o encontro de sinais diferentes, então vai ficar menos 56. Quando você fizer 25 menos 56, você vai ter 31 negativo como resposta, né? Se você fizer 56 menos 25, dá 31. Então, o contrário, 25 menos 56, é 31 negativo, certo? Então, esse é o valor que entra nessa célula aqui. Com isso, eu finalizo a explicação e deixo em aberto caso alguém queira tirar alguma dúvida que tenha ficado em relação a alguma das questões ou em relação ao conteúdo. Alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Não? Certo, então. Então, qualquer coisa vocês já sabem, né? Vocês me procuram lá no PV. Se tiver alguma dúvida, vou postar a atividade agora e com o tempo eu posto o vídeo da aula. Então, tchau para vocês e até a próxima.